ter a coragem de enfrentar os meus medos, os meus monstros e os meus traumas, e dessa forma criar a minha própria trilha. Fala, ser humano inacabado assim como eu. Bom, tô vindo aqui trazer uma reflexão sobre hoje, sobre, cara, qual que é o real sentido da nossa existência? Putz, muitas vezes eu me pego pensando, pô, peraí, eu nasci numa família que também não conhece o sentido das coisas, que em pais que estavam aprendendo a ser pais, e inclusive foram muito bons, mas claro, limitado a todas as suas questões também humanas. Vivemos todos nós em cima de um globo terrestre, flutuando no meio do espaço, cheio de dúvidas, das quais, através da filosofia, através da religião, através de tantos canais, de alguma forma a gente tenta explicar qual o sentido de tudo isso. Eu não sei você, mas pelo menos eu, muitas vezes me pego um tanto quanto que em dúvida, falando, beleza, para onde nós estamos indo? Cara, exatamente, será que eu vim de qual ponto? E exatamente o que eu estou fazendo aqui? Aliás, essas são as 3 perguntas mais universalistas, né? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Eu não sei você, mas essas questões, pelo menos a mim, intrigam. Porque perceba que nós estamos aqui sem, orientação nenhuma. Buscando entender como a mecânica da vida funciona. E sabe que eu percebo que isso independe das classes sociais, independe se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você tem uma saúde estável, um relacionamento legal ou nenhuma dessas alternativas. De toda forma, nós temos essas dúvidas. Em algum momento a gente para e questiona a nossa própria existência. E quando a gente se sente, de certa forma, assim, nesse vazio, é comum que a gente comece a questionar as nossas capacidades, o nosso entendimento sobre o valor que de fato a gente entrega aqui para este plano. E tudo isso pode inclusive acarretar em doenças graves, como por exemplo a depressão. Lógico que a depressão também pode ser desencadeada por várias outras questões, inclusive patológicas, mas a que eu quero focar aqui justamente é naquela crise existencial. É quando as coisas estão dando muito certo e de repente a gente se sabota por não se sentir merecedor daquilo. Ou de repente as coisas estão dando tudo errado e a gente se pergunta, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Onde é que será que está faltando algo para que eu acerte o eixo da minha vida? Bom, de toda forma, independente de qual seja o seu caso, se você está numa crise existencial agora ou não, se já passou, bom, se ainda não está, não passou, eu garanto uma hora essa crise existencial vem. Tentar entender o que eu construí ou o que eu deixei de construir. Então o objetivo desse vídeo de hoje é que você traga para uma reflexão a importância de começar a pensar nesse assunto. E veja que pensar nesse assunto não vai te levar de maneira nenhuma a respostas conclusivas, mas vai te levar para ação. Inclusive esse é um dos propósitos do canal. Além de entregar conteúdo, além de entregar algumas questões, é te levar a ações. E que ação que eu quero te propor aqui? A ação de começar a pensar um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, isso vai trilhar os caminhos da sua vida. Uma vida quando ela está sem propósito, ou seja, eu durmo, eu acordo, eu levanto, eu trabalho, eu pago conta, eu conquisto, eu perco, ela fica uma vida bastante banal. Perceba que existe uma filósofa que eu adoro, que é a professora Lucilena, que uma vez ela fez uma comparação que eu achei maravilhosa. Ela disse assim que uma ameba é um ser unicelular, ou seja, um ser composto de uma única célula. E o que um ser unicelular faz, de modo geral? Eles nascem, se alimentam, reproduzem e morrem. E se nós observarmos, quantos de nós estamos caminhando dessa maneira aqui neste plano? Simplesmente nascendo, se alimentando, reproduzindo e morrendo. Quando nós somos um ser, um sistema altamente complexo, com condições neurais, fisiológicas extremamente incríveis. Não sei se você sabe, mas o nosso corpo, ele consegue fazer tudo que consegue fazer, consumindo algo menos em termos de energia do que uma lâmpada.
Então assim, há um milagre intrínseco sobre a nossa existência que é incrível. Nós não somos unicelulares, pelo contrário, nós temos bilhões de células no nosso corpo, neurônios e tantas outras coisas mais, uma inteligência capaz de filosofar, de pensar, de refletir, de entender que nós vamos partir daqui. Olha quantos recursos nós temos para limitar a nossa vida simplesmente em nascer, crescer, reproduzir, morrer, pagar conta, conseguir um emprego, perder um emprego, empreender e, enfim, tantas outras coisas nesse sentido. Tá bom, e como que a gente começa a refletir? Eu, bem honestamente, há mais ou menos 5 anos atrás, eu tinha uma dificuldade danada de reservar um tempo para mim. Ou seja, eu me deixava levar pelas coisas do dia a dia, pelas, enfim, as obrigações da vida, e pouquíssimas vezes tinha a coragem de parar por meia hora que fosse e fazer uma meditação, uma leitura, uma reflexão sobre as questões da minha existência. Então minha vida, eu considero, estava no piloto automático. Dado o momento, dentro de um estralo aí da vida, temas esses que eu trato aqui em outros vídeos, eu comecei a questionar tudo isso e comecei a me entregar um pouco mais para essa questão de me conectar com o meu ser. E aí eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Só deu merda. Por quê? Porque no momento que eu comecei a me conectar com o meu ser, com aquilo que eu realmente queria para minha vida, eu de repente destruí, baguncei tudo que estava, de certa forma, acontecendo bem na minha existência. Ou seja, eu tinha uma situação de emprego mais estável, de trabalho mais estável, as coisas fluíam de uma determinada forma. E de repente, quando eu comecei a estudar um pouco mais o que há dentro aqui de mim, dentro do meu ser, me conectar com o meu eu sou, neste momento, de repente, tudo aquilo que eu estava construindo perdeu sentido. Eu comecei a construir novas coisas. E quando a gente se aventura a construir novas coisas, nós vamos começar do zero e pagar o preço de uma construção, de algo que está iniciando, né? Então eu não posso dizer de maneira nenhuma que foi uma jornada fácil. Mas o que eu tenho para dizer e garantir é que eu comecei a me conectar com a certeza daquilo que eu realmente desejo para minha vida. E comecei então a construir passo a passo isso. Lógico que muitos tropeços acontecem nesse caminho, lógico que muita perda existe nessa trajetória. No entanto, à medida com que a gente vai se conhecendo cada vez mais o profundo do nosso ser, cada vez mais nós vamos tendo a coragem de dar o próximo passo. É natural que em algum momento do processo dá vontade de voltar atrás de tudo e falar: por que eu fiz isso? Eu estava tão bem ali com aqueles meus conceitos, com aquela forma de agir, com aquela alimentação, e eu estava junto com a boiada, seguindo o fluxo natural das coisas, e de repente é como se eu tivesse saído do bando e estou trilhando no próprio caminho. E obviamente que trilhar o próprio caminho é difícil quando comparado ao tradicional. Eu gosto de pensar nessa imagem. Imagina um bando de animais seguindo uma mesma trilha já desenhada, já percorrida anteriormente por outros. Então essa trilha está mais limpa, mais liberada de acesso. Você não precisa pensar muito, basta seguir o fluxo. Agora, quando você decide desviar esse caminho, você se joga ali pro meio de uma mata e de repente você tem que criar o seu próprio caminho. E ele não tem muita direção, não tem uma trilha já percorrida, provavelmente por ninguém, afinal de contas é o seu caminho. Então esse caminho ele é esburacado, ele tem pedra, ele tem galho, ele tem uma bagunçaiada toda. E pô, por que fazer isso? Por que não continuar ali na trilha, seguindo a boiada? Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir ser você enquanto você for cópia dos outros. Enquanto o caminho pelo qual você percorre, ele simplesmente é um caminho que disseram que era o certo a seguir. E olha, não estou dizendo que está errado. Conheço inúmeras pessoas que aparentemente, pelo menos aos meus olhos, são muito bem, obrigado, muito felizes, tudo ok, seguindo realmente a boiada, fazendo o que todo mundo faz. Então eu não estou aqui dizendo que está errado seguir esse caminho. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência de quem decidiu sair da boiada, andar no contrafluxo daquilo que a maioria das pessoas segue. E o que eu venho colhendo com isso, descobrindo, afinal de contas, como eu comecei esse vídeo, costumo começar nossos vídeos, eu considero todos nós seres humanos ainda em construção, ainda seres inacabados, cheios de defeitos, cheios de
de tranqueira para ser resolvida, processos para serem curados dentro da gente. No entanto, a hora que você começa a caminhar nesse caminho, por mais complexo que ele seja, na minha opinião, você deixa de ser simplesmente um ser voltado a nascer, crescer, morrer, reproduzir, enfim. Você começa a diminuir o seu ego, inclusive você começa a diminuir até mesmo o medo da própria morte, mesmo porque quando você entende que tudo isso aqui ao nosso redor é simplesmente uma ilusão, é tudo matéria condensada e que transforma moléculas em coisas, inclusive eu, inclusive você começa a perceber que existe uma ciência muito maior por detrás de tudo isso. E verdadeiras descobertas surgem no momento que você decide fazer isso. Pelo menos a minha vida ganhou muito mais sentido quando eu comecei a observar realmente o que eu desejo para mim, em termos de vida familiar, espiritual, em termos de vida econômica. Por mais que eu ainda esteja alcançando muitos dos níveis que eu desejo, mas eu sinto hoje no profundo do meu ser que eu estou de fato construindo algo que daqui a alguns anos, quando eu olhar para trás, eu vou dizer, valeu a pena. Valeu a pena criar meu próprio caminho, valeu a pena ser inspiração, valeu a pena ter a coragem de enfrentar os meus medos, os meus monstros e os meus traumas, e dessa forma criar a minha própria trilha. Bom, o que eu quero passar no vídeo de hoje é este conceito, para que você reserve um tempo, a ação que eu quero te deixar aqui, reserve um tempo para se questionar o que você sente no fundo do seu ser, que é realmente o teu propósito de vida. O que você sente, o que te move de verdade, o que te faria ou te faz acordar todos os dias com entusiasmo pela vida, por querer viver. Eu te garanto que você vai ganhar a partir daí uma blindagem emocional, a primeira conversa, porque todos os outros temas que poderiam te distrair em relação ao mundo, você consegue excluir com mais facilidade, dizendo, cara, isso aqui não importa, tipo uma pessoa especial que te incomoda de alguma forma, que te provoca, enfim, que te ofende, te humilha, não importa. Quando você olha e observa que aquela pessoa, ela não faz parte dos seus planos, todo aquele ataque, aquela questão, ela perde importância. O que tem real importância é o caminho pelo qual você está trilhando e pelo qual você acredita que você vai chegar em um determinado ponto, que a tua vida se condensa, a tua vida se conecta, você realmente sente estar entregando um propósito para a sua existência. Um outro fator muito importante é você acabar cuidando da sua saúde mental. Quando você sabe para que direção você está seguindo, a sua saúde mental ela é muito mais estável. Porque neste ponto, você entendendo que qualquer obstáculo que você esteja lidando só faz parte do caminho do progresso. Pensa quando você está subindo o degrau de uma escada. O degrau por si só, ele não é confortável, ele não é agradável, ele é até inclusive um tanto quanto perigoso. No entanto, você não tem um exato prazer em subir os degraus, você tem a necessidade de chegar lá. Agora, curtir este caminho, observando o que cada degrau tem para te ensinar, com certeza é muito mágico. E você chega no seu ponto de destino, no seu ponto de objetivo, com muito mais convicção de que valeu a pena. Bom, para o vídeo não ficar tão mais enorme do que já ficou, eu quero deixar essa ação para você. Inclusive aqui no canal eu disponibilizo muitos vídeos ou áudios meditativos que trazem condições de você olhar para dentro de si e começar a se conectar mais com o seu eu. Então explore aqui o canal, se você ainda não me conhece, se inscreva aqui naturalmente no canal, claro, deixe o seu like, isso sem dúvida nenhuma, se você gostou do vídeo, obviamente, fortalece aqui a existência do nosso canal, assine o sininho de notificação, enfim, tudo isso que você já sabe é muito importante, e acompanhe, passe aqui no canal, pelo menos uma vez por semana, para que você possa estar se aproveitando desses conteúdos gratuitos que eu disponibilizo aqui dentro das temáticas que eu estudo. Bom, o vídeo de hoje foi isso, agradeço muito a sua atenção e te esperarei no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!